Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada. Eu sou o Padre Jefferson Baceto e aqui nós buscamos sempre essa conexão conosco mesmo, essa conexão com aqueles que estão à nossa volta e a conexão com Deus. E dentro dessas inúmeras conexões, um ponto extremamente interessante é o tema do empreendedorismo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre empreender com propósito, ter um propósito. E uma das instituições que nós temos aí no Brasil é o Sebrae. Então nós vamos conhecer um pouquinho dessa instituição. Hoje você vai ter aí inúmeras dicas, inúmeros aí insights para você que de repente está pensando em empreender ou que já perdeu a esperança. De repente vamos reacender essa esperança. E meu convidado hoje é um convidado que entende do assunto. O Rubens Negrão, ele é gerente regional do Norte do Paraná, do Sebrae. Seja muito bem-vindo ao podcast Conexão Alvorada, Rubens. Muito obrigado, Padre Jefferson, cumprimento a todos que nos assistem, que nos escutam. E é sempre muito bom falar de empreendedorismo, sempre bom falar sobre propósito, sobre sonhos, que empreendedorismo também tem a ver com sonho, de quem realiza. E espero realmente poder contribuir com quem tem essa vontade. E a gente às vezes pensa que empreendedorismo é só quem tem empresa, mas ser um funcionário empreendedor, um colaborador empreendedor também faz parte desse espírito de transformar sonhos em realidade. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Rubens, primeira coisa, às vezes, apesar de ser bastante conhecido, o Sebrae, muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade de ter contato com a instituição. Conta pra gente um pouquinho, pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, o que é o Sebrae. Sim. O Sebrae é o Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Uma entidade que já tem aí mais de 53 anos, Ele nasce com outro nome, mas já aí há mais de 30 anos o S foi incorporado. Ele começa Sebrae com C, começa até com outro nome, SEAG, e agora Sebrae com S. É uma entidade que está presente em todos os estados brasileiros. É uma entidade, uma organização social mista, mas com um caráter privado. Por isso que a gente também nós temos metas de atendimento, nós temos aí os nossos compromissos com a sociedade para entregar, como eu falo, é misto, uma parte nossa é privada, uma parte nossa é pública. A gente recebe um compulsório que vem da arrecadação das grandes empresas na folha de pagamento, uma parte da contribuição para o Sistema S, e daí compreende-se o SESC, o SENAC, o SENAI, o SESI, o SENAR, o SENAT, e outros S. Uma parte vem para o Sebrae. E o nosso papel é transformar essa arrecadação em benefício para a sociedade em forma de empreendedorismo. Então nós trabalhamos com o fomento ao empreendedorismo, estimulando o empreendedorismo desde da criança lá na sala de aula, mas também do adulto que quer empreender. Estimulamos o empreendedorismo, nós também melhoramos a competitividade das micro e pequenas empresas, para que as pequenas empresas possam sobreviver, principalmente nos seus primeiros anos, mas ganhar mercado e se tornarem uma média e uma grande empresa. E temos uma frente que nós vamos falar aqui na nossa conversa, que é
melhorar o ambiente que essas empresas estão instaladas, para que as cidades, as regiões, o estado e o país sejam um ambiente favorável ao empreendedorismo, para que essas ideias tenham um solo fértil, né, para ser plantadas, né, e que possam aí dar aí frutos, né, e novas sementes. Então, basicamente, essa é a nossa essência, né, trabalhar o empreendedorismo. E como a gente faz isso? Nós temos diversos canais de atendimento. Temos o nosso escritório, que é o principal canal, né, o escritório físico. Aqui em Londrina, ele fica aqui na Avenida Santos Dumont, 1335, que é o nosso escritório, a nossa sede regional. Mas também nós temos escritórios físicos, são mais, né, nós estamos falando aí de aproximadamente 33 escritórios físicos, especificamente aqui no norte do Paraná. Nós temos escritórios na cidade de Ivaiporã, na cidade de Apucarana, Arapongas, Porecatu, aqui em Londrina, que é a sede, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Esses são os nossos escritórios físicos. Temos um modelo de atendimento que é um outro canal que nós chamamos de ponto de atendimento. É uma extensão do Sebrae em outras cidades. Normalmente o nosso principal parceiro são as associações comerciais. Então, dentro, né, das associações comerciais, nós temos o atendimento do Sebrae. É o mesmo atendimento que a gente tem no escritório, né? Mas quem faz toda a organização é o nosso parceiro, que são as associações comerciais. Então, aqui na região nós temos 11 pontos de atendimento. E um outro canal que a gente tem, né, nós chamamos de Sala do Empreendedor, que ele é um canal prioritário para o microempreendedor individual, o MEI, né? O nosso parceiro são as prefeituras. Aqui na região nós temos mais ou menos 77 salas do empreendedor, onde a gente leva o atendimento ao microempreendedor individual de forma gratuita. Então, o MEI pode buscar a prefeitura, a sala do empreendedor, ele vai ser atendido gratuitamente. Temos mais outros canais, né? A gente chama de porta a porta, que é assim, se o empreendedor não tem tempo de ir até o Sebrae vai até o empreendedor. Então, são consultores credenciados ao Sebrae, uniformizados com a camiseta do Sebrae, com o crachá do Sebrae, e eles visitam as empresas para prestar, né, o atendimento. É claro, assim, é um primeiro atendimento, mas a ideia principal é tirar esse empreendedor da inércia, né? Então é trazer ele para uma reflexão sobre como é que está o negócio, qual área, né, ele precisa trabalhar. Muitas vezes ele nunca teve um atendimento de um consultor, então é a primeira vez. Esse atendimento também é gratuito, né? Nós atendemos aqui na região mais de 4.000 empresas nessa modalidade. E o último canal, né, o último na ordem aqui, que é o nosso canal digital, né, que daí é o nosso site, é o nosso WhatsApp, né, onde também a gente tem um portfólio aí, né, um acervo de material, de conteúdo também gratuito, né, para esse empreendedor que busca o digital. Algumas soluções são pagas, né, principalmente nos escritórios, né? Mas nos diversos outros canais que eu mencionei aqui, na maioria das vezes o atendimento é gratuito, né, e acessível para todos os empreendedores. Então, a gente tem o nosso 0800 também, 0800 570 0800, que também é mais um canal de atendimento. Então, não tem desculpa, padre, para o empreendedor falar, não consigo encontrar o Sebrae. A gente tem o digital, o 0800, o presencial, e mesmo assim a gente bate na porta dele, né, para fazer esse atendimento e levar um serviço, né, que vai fazer ele crescer e ele se desenvolver. Olha só, você que está nos acompanhando hoje, nos ouvindo ou nos assistindo, você aí que de repente hoje já começou o negócio, ou aquela pessoa que começa de repente a fazer coxinha lá na sua cozinha, começa a fazer um tapete, alguma coisa, e começa a crescer, vender mais e precisa profissionalizar. Esse é o programa que você precisa prestar atenção para você encontrar já, ó,
O Rubens já começou a dar os primeiros passos, o caminho para você seguir. Não tem desculpa, tem oportunidade. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. E Rubens, vocês têm como propósito fazer o pequeno negócio prosperar. Como que essa missão se efetiva no dia a dia, na prática de vocês? No dia a dia. Bom, nós, vou fazer ali começar, né, na categoria de base ali. Nós temos uma linha de atuação que nós chamamos de cultura empreendedora. Hoje, se a gente perguntar, né, para as crianças ali, o que você quer ser quando crescer? Uma grande parte vai falar que quer ser jogador de futebol, né, agora quer ser youtuber, né, quer ser algum artista, né? E poucos falam, eu quero ser empreendedor, né, eu quero ser um empresário, né? E uma das principais missão dessa frente é colocar, né, o pensamento da possibilidade de ser empresário nas crianças. Mas não é o empresário dono do negócio, né? Mas muito mais que ser empresário, ser empreendedor do seu negócio, ser empreendedor da sua vida, né? Porque ele pode ser um dentista empreendedor, posso ser, né, um cabeleireiro empreendedor, eu posso ser um jogador de futebol e empreendedor, né? É entender que empreendedorismo é um comportamento, né? É um comportamento que precisa ser estimulado e desenvolvido. E a gente já vai falar sobre isso. Então, a gente começa criando esse ambiente, né, para que o futuro da nossa, né, a próxima geração venha com essa vontade e com esse comportamento do empreendedorismo instalado. Aquelas pessoas que querem abrir o negócio, né, nós também temos programas que vão ajudar essas pessoas a materializar isso, né? Antigamente a gente chamava de plano de negócio, mas a gente ainda chama de plano de negócio, mas agora tem outras metodologias ágeis, mais rápidas, que a gente ajuda a esse empreendedor, né, a essa pessoa que quer empreender, a pensar, né, qual vai ser o seu diferencial, qual mercado você vai atuar, quem vai ser o seu cliente, como que você vai levar o seu produto até esse cliente, quanto que você precisa vender dentro do mês, quanto que, né, você vai precificar o produto. A gente ajuda a realmente a materializar a ideia do negócio. A partir do momento que a pessoa tem a empresa, nós também, né, somos parceiro, ajudamos a planejar, ajudamos a fazer, né, uma gestão financeira, uma gestão do marketing, se é uma indústria, né, o processo produtivo, como selecionar colaboradores, funcionários, reter esse pessoal dentro da empresa. Então a gente trabalha em todas as frentes, né? Desde o financeiro, do marketing, da qualidade do processo, gestão de pessoas e até, né, para aquelas empresas que cresceram mais ainda, a internacionalização, né, que é vender para fora do país. Então a gente trabalha desde, né, da cultura até a abertura e o crescimento dessas empresas, se tornar uma franquia, enfim, abrir filial e tal. E como eu disse, a gente tem uma frente de atuação, né, na nossa missão, que é trabalhar o ambiente dessas empresas. Poxa, como que isso acontece na prática?
No Brasil, em 2006, foi sancionado a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, porque muitas vezes a figura da pequena empresa ela não tinha um caráter jurídico, vamos dizer assim, né? E não tinha um amparo legal. A partir da sanção dessa lei em 2006, essa lei ela desceu para estados e municípios, e o SEBRAE é o grande incentivador da implementação dessa lei. Aqui em Londrina, né, se eu não me engano, ela foi sancionada em 2009, né? E essa lei, ela estabelece a atuação dos estados, né, municípios, estados e país, em basicamente 9 capítulos. E quando a gente fala em lei, nós estamos falando do ambiente, né? Então, é onde as regras do jogo, aonde a empresa está instalada. Então, ela estabelece, por exemplo, a desburocratização, né? Poxa, quantos documentos, quantos vai e vem, né? Demora, quantos protocolos precisam ser abertos para abrir uma empresa. E quando a cada tempo perdido para abrir uma empresa é menos funcionário, é menos dinheiro, né, circulando na economia, e muitas vezes o empresário já está pagando aluguel, já está, né, com custo de estoque parado. Então, quanto mais rápido ele conseguir o documento, né, o alvará, todas as certidões para começar o seu negócio, mais rápido ele vai ter o retorno desse investimento. Então, a gente trabalha muito essa questão da desburocratização, que a lei ampara os municípios, né, para muitas vezes digitalizar um documento e tal. Um outro capítulo dessa lei é o acesso a crédito, que é uma barreira, né? Precisa às vezes do recurso para comprar matéria-prima, né, para fazer um adiantamento de algum pagamento, ou para comprar um equipamento, né, fazer uma nova instalação. E as micro e pequenas empresas, a partir dessa lei, começam a ter alguns benefícios, principalmente em carência e taxa de juros. Então o SEBRAE, junto com as instituições financeiras, nós trabalhamos, né, para que mais recursos sejam injetados e mais benefícios, né, sejam ofertados. Uma outra situação que a lei estabelece é acesso ao mercado. Então, nós temos uma ação principalmente com as prefeituras, porque na maioria das cidades a prefeitura é o maior comprador do município. A prefeitura compra desde flor, parafuso, mesa, cadeira, né, computador. Então, assim, compra de tudo, né? Para as escolas, né, pintura, jardinagem, né, caderno, uniforme. Então, assim, a prefeitura é o maior comprador do município. E quando não existe um trabalho feito com o município para que priorize as pequenas empresas, normalmente quem ganha a licitação é uma empresa de fora, é uma grande empresa, né, que o dinheiro não vai circular dentro da cidade. E existe uma conta, né, que a gente fala, mas, né, é fato que quando se compra dentro do município, o dinheiro circula 7 vezes antes de sair. Então, eu comprei um queijo, né, produzido aqui na cidade numa mercearia. O dono da mercearia vai pagar o produtor do queijo, vai pagar o funcionário, vai comprar o uniforme, e a pessoa que recebeu, né, o uniforme também vai pagar seus funcionários, o funcionário da mercearia vai gastar na cidade, enfim. A gente, né, tem até um vídeo no YouTube, para quem está nos assistindo aí, chama As Voltas que o Dinheiro Dá. Pesquisa aí, que é um videozinho bem legal que exemplifica isso que eu falei. Então a gente tem o trabalho com os municípios para pegar esse volume de compra,
poxa, vamos fracionar a licitação, ao invés de eu fazer um grande edital, né, para comprar, por exemplo, para pintar as escolas, fazer um edital só, que daí o pequeno não consegue pintar todas as escolas da cidade. Vamos fracionar, né? E isso vem dado muito certo, né? E às vezes a gente escuta relato, inclusive aqui de Londrina, a gente tem um programa chama Compra Londrina, relatos de pintores que ganharam o edital, né, da licitação para pintar as creches, as escolas dos seus próprios filhos. Então, diferente de vir uma grande empresa que vai ali pintar, pegar o dinheiro e ir embora, é gente, né, da nossa cidade prestando serviço para a nossa cidade. Então, ali tem carinho, ali tem afeto, né, e ali tem qualidade. Então, esse é um exemplo marcante, né, de uma das ações que a gente faz. E além dos outros capítulos da lei, né, que daí a gente vai se estender aqui, mas é uma lei que ampara, e o SEBRAE, junto com as entidades, nós criamos um comitê dentro do município, que a gente chama Comitê Gestor da Lei Geral, que se reúne de 15 em 15 dias para acompanhar a implementação dessa lei. Então, olha só, né, essa lei vai fazer mais de 15, 16 anos que a gente tem ela aqui em Londrina. E, né, a cada mês nós estamos acompanhando. Até me atrasei para vir aqui, porque a gente saiu o relatório, né, do ranking, né, isso tudo depois é pontuado, é feito um ranking dos municípios que mais conseguem implementar, né, praticar a lei, e o SEBRAE acompanha isso, né, diariamente, né, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, me alonguei, mas respondendo a pergunta, na prática é assim que a gente faz a nossa missão acontecer, atendendo os empresários e empreendedores, mas também, né, interferindo junto com parceiros e os órgãos públicos no ambiente para que as empresas possam ter aí, né, prosperar, e acaba virando uma concorrência, porque o empreendedor ele analisa, poxa, para onde eu vou abrir uma empresa? Pô, eu vou abrir uma empresa num lugar onde as coisas são difíceis, né? Não, tem que abrir a empresa onde as coisas são mais fáceis, né? E ele vai ter o retorno mais rápido desse investimento. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando hoje no nosso podcast Conexão Alvorada esse tema Empreender com Propósito, com o nosso convidado Rubens Negrão, que é o gerente da Regional Norte do Paraná do SEBRAE. Sabe que eu sou formado em administração de empresas na UEL, né? Mas já vai completar 25 anos ano que vem. Eu ainda sou do tempo do plano de negócio, sabe? E eu cheguei a me aprofundar um pouco na pedagogia empreendedora e cheguei a dar aula voluntariamente durante um tempo para as crianças, assim, de ensino fundamental. E eu acredito muito nisso, né? Nessa, como você disse, né? Dessa atitude empreendedora, desse comportamento empreendedor, né? Então, o SEBRAE, ele atua, você já que está nos acompanhando aí, ele atua em diversas frentes e pode te ajudar de diferentes maneiras. Então, a capacitação, consultoria, mentoria, esses programas específicos. Quais os principais projetos, então, regionais que para quem quer abrir ou fazer crescer o seu negócio? Bom, né? Nós temos aí dentro da nossa grade diversos cursos e consultorias. Como eu disse, né? Em cada especialidade dessa, poxa, eu acredito, né? Normalmente, né? A gente tem ali as principais dores ali, né?
que é o financeiro, né? É o planejamento, né? São as vendas. Esses são, né, assim, as principais dores que a gente atende. E para cada dor dessa, nós temos uma solução de acordo com o nível, né, da complexidade que a empresa está vivendo. Se é algo simples, às vezes um atendimento rápido, né, é uma planilha que a gente disponibiliza, que a gente ensina o empreendedor a fazer aí a sua gestão, resolve. Às vezes é algo mais complexo, então a gente precisa ficar com a empresa mais tempo. A gente chama de uma consultoria in loco, né, que é dentro da empresa. Então, esse consultor vai ficar junto com o empreendedor até, né, ele sentir que a empresa melhorou, né? Então, são modalidades que a gente tem. E nós temos os cursos. Os cursos, né, é para aprender como a gente respira empreendedorismo, a gente vive com, né, os empreendedores. São cursos bem mais, assim, são práticos, né, mão na massa, do que às vezes conceitual, né? Então a gente já vai logo para o como. Como fazer o controle financeiro, tal, como, né, eu consigo vender nas redes sociais, como eu montar um bom plano de marketing. Então a gente tem, né, isso é bem acessível, rápido, objetivo, né, para que os empresários tenham acesso. E nós temos uma atuação que nós chamamos setorial, que na maioria das vezes a gente organiza setores por meio de alguma entidade de classe, né? Então, a entidade que representa aquele setor, nós criamos grupos para que aquele setor se desenvolva. Daí a gente, vamos dizer assim, a gente trabalha ações mais personalizadas, né, para que aquele setor, aquele grupo de empresas, a gente consiga acompanhar essas empresas até ela ter um crescimento em produtividade e faturamento. Aqui na nossa região, assim, os principais setores são atendidos, né? Então, posso citar aqui como, por exemplo, o setor da construção civil, o setor de turismo, o setor do comércio, o setor da saúde, o setor do agro, o setor de TI, o setor da indústria do vestuário, o setor químicos e materiais, o setor eletrometalmecânico, né? O agronegócio, né? Então, são os principais setores. Nós temos projetos específicos para esses setores, que daí a gente trabalha ações bem personalizadas, mas sempre de forma coletiva, para que esse grupo de empresas possam crescer. E os outros projetos são esses projetos de ambiente, como eu falei, né? Onde a gente trabalha a inovação. Aqui em Londrina, né, e na região norte do Paraná, nós temos 10 ecossistemas de inovação. Então, ali em Jandaia do Sul, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, né, Londrina, Ibiporã, Cornélio Procópio, Açaí e ali no Norte Pioneiro, são os nossos ecossistemas de inovação, porque a gente trabalha a mesma lógica do empreendedorismo, mas com uma pitada, né, de tecnologia, né, que daí a gente chama das startups, né, com uma pitada de tecnologia e escala. Então, para que essas startups também possam depois ter uma incubadora, que essa, né, ideia possa realmente prosperar, né, de forma rápida. Então, tudo isso que eu falei resume-se em 93 projetos, né, se a gente for né, no nosso dia a dia. É muito projeto, né, mas que tem um propósito muito forte, né, que tudo isso envolve sonho. E uma curiosidade aqui, existe uma instituição chamada GEM, que faz uma pesquisa em mais de 120 países. E ela pesquisa qual é o principal sonho da pessoa. E no Brasil, ser empreendedor é o terceiro maior sonho do brasileiro. O primeiro é ter a casa própria, o segundo é viajar pelo país e o terceiro é ser dono do próprio negócio, né?
esse ser dono do próprio negócio, às vezes tem pesquisa que ele aparece em quarto, né, quinto, mas na última pesquisa apareceu em terceiro lugar. Então, o brasileiro é um povo empreendedor, é um povo criativo, né, e o empreendedorismo, né, por isso que a gente atende no Paraná mais aí de 680 mil empresas, porque tem muito dessa característica do nosso povo ser empreendedor, e o Sebrae, né, acaba sendo uma das principais entidades de apoio a esse empreendedor. Tá no DNA do Sebrae, isso daí, né? Rubens, e para aquela pessoa que está aí nos acompanhando, e você disse bem no início, né, sobre a sigla MEI, né, o microempreendedor individual. Para o pessoal aí que pretende abrir um negócio, para entender esse caminho, o que é o MEI e como que o Sebrae ajuda desde lá da formalização até a gestão do dia a dia, o MEI. Bom, o MEI é uma categoria nova de empresa, né? Antes se falava da micro e pequena empresa, a pequena empresa, a média e grande empresa. Então não existia a figura do MEI. Né? O MEI normalmente era o autônomo informal. E a partir de 2008, cria essa nova figura, né, do microempreendedor individual, que estabelece algumas atividades econômicas, né? Então, enfim, são diversas atividades, mas ligadas à confeitaria, ao mecânico, né, ao pintor, né? Enfim, são diversas, ao vendedor ambulante, né? Ao dono de lanchonete. Então, são diversas atividades que foram incluídas nessa categoria. E ela vem principalmente para tirar o informal da informalidade, para dar dignidade também para esse empreendedor. Porque às vezes ele chegava num banco, né, para pegar um empréstimo, e ele não tem um atendimento diferenciado. Como ele não tinha CNPJ, ele tinha que pegar aquela linha, né, mais cara, aquela linha, né, com juros maior. Com a figura do MEI, ele inclui, né, ele é inclusivo, ele inclui esse empreendedor com os mesmos benefícios de quem tem o CNPJ. Então, né, para pegar um crédito, por exemplo, tem acesso a linhas de crédito especiais. Né, para comprar um utilitário numa concessionária e tal, tem o mesmo desconto de uma empresa. Né? E também, a partir do momento que o MEI ele começa a contribuir, é uma contribuição simplificada que ele faz, né, mês a mês, mas ele começa a ter acesso ao amparo do INSS. Vamos imaginar que um pintor se machuque, né, fazendo a sua atividade. Ele, sendo MEI, ele pode ficar amparado pelo INSS até ele se recuperar. Também, na contribuição do MEI, possui a contribuição para aposentadoria, porque como informal não tinha aposentadoria. Pagando o MEI também, né, pode se aposentar, né, por tempo de contribuição. Uma outra característica que o MEI trouxe é a possibilidade de contratar um funcionário. Então o MEI pode contratar, registrar até um funcionário. Então, assim, são diversos benefícios que o MEI possibilitou ao empreendedor. Então, às vezes as pessoas, né, poxa vida, vou abrir um MEI, né, vou me formalizar, vou ter que pagar imposto. Pelo contrário, né, o MEI é uma porta de entrada para quem quer se formalizar. E eu falei do compras públicas ali, né, dos municípios fazerem as suas licitações. O MEI pode participar de licitação. O MEI pode faturar até R$81 mil durante um ano, né? Então ele pode participar de licitação, ele pode vender para outra empresa, porque ele pode emitir nota fiscal. Então, assim, só tem benefício, né? É um benefício, além do que, hoje, eu falei da desburocratização, hoje, para abrir um CNPJ MEI, você pode abrir em 24 horas, né? Ou até em menos, eu digo 24 horas pensando de um dia para o outro, mas às vezes em 2 horas o CNPJ já fica
já fica disponível. Além do que, o atendimento via Sebrae, ele é gratuito, né? Dentro das salas do empreendedor na prefeitura, até mesmo no nosso escritório aqui, o MEI pode nos procurar. Então, quem ainda está na informalidade, né, está perdendo dinheiro e tempo, né? Abrindo o MEI, vislumbra um novo horizonte, um novo futuro para esse empreendedor. E todo mundo começa pequeno, né? Então, o MEI é o primeiro passo para se tornar aí uma grande empresa. Olha só que maravilha, né? Você que ainda não tomou a decisão de empreender ou que já tomou e está na informalidade, você pode ter esses e muitos outros benefícios se você aí buscar o Sebrae, buscar formalizar o seu negócio. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Agora, falando aí um pouco do que você comentou sobre a inovação, sobre a tecnologia, né? O Sebrae tem ajudado as empresas com essa visão de futuro, né? Aplicando tudo isso, e principalmente nas cadeias produtivas, né? Da construção civil, é uma das frentes. E vocês têm a Construtec e a Greentech, né? Aqui em Londrina e região. Explica um pouco para o pessoal o que é essas siglas aí. Sim. Bom, são os techs, né, que a gente vai colocando aí. Cada setor desse que eu comentei, né, existe uma frente de inovação. Quando a gente fala inovação, a inovação muitas vezes parece distante do empreendedor tradicional, né? Ele vai, poxa, eu vou ter que... inovação é diferente de invenção, né? Não é ficar inventando, né? Um inventor. Mas a inovação, ela acontece no dia a dia. A inovação acontece muitas vezes, padre, no detalhe, na melhoria de um processo, né, na melhoria, na abertura de um novo mercado, na forma de fazer algo, né, que você já faz, mas de um jeito diferente, né? Mas que essas mudanças agreguem valor ao produto ou ao serviço que vai ser entregue. Então, a inovação, sem agregar valor e sem trazer, né, dinheiro para dentro da empresa, não acaba sendo uma inovação, né? Ela acaba realmente não impactando na cadeia produtiva dessa empresa. Então, inovação a gente tem que desmistificar. Então, não é invenção e não é uma grande mudança. A inovação, ela acontece nos pequenos detalhes. Mas existe a inovação disruptiva, que daí sim você pode criar um novo produto, né? Mas a inovação incremental, que é essas pequenas coisas que eu fui falando. O que nós estamos fazendo, né, já desde 2017, é trabalhando de uma forma sistêmica para que a gente possa estimular a criação de empresas inovadoras. E quando a gente fala, né, de inovadoras, é que essas empresas possam ter algo de tecnologia, mas muito mais para que ela possa escalar, né, do que ela abrir apenas uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar uma empresa tradicional. Uma empresa tradicional, para ela crescer, ela tem que comprar um outro terreno, ela tem que construir um outro barracão, ela tem que comprar mais máquinas, né? Então esse é o modelo tradicional de crescimento.
Quando a gente cresce com base tecnológica, a gente cresce em escala. Vou dar alguns exemplos, né, que às vezes parece distante, mas está no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, uma empresa de tecnologia como o Uber, né? O Uber, se ele tiver um motorista ou 1 milhão de motoristas, o custo vai ser o mesmo, né? Uma empresa como o Netflix, se ela tiver um assinante ou ela tiver 1 milhão de assinantes, o custo dela vai ser o mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a empresa inovadora, ela tem que pensar nessa escala. Ou seja, eu vou crescer, mas o meu custo do crescimento ele vai ser pequeno, diferente de uma empresa tradicional, que se eu crescer, o custo do crescimento ele é proporcional ao crescimento. Aqui em Londrina, nós conseguimos, né, ter aí, a gente chama, né, os nossos cases, as nossas startups, né, diversas startups fruto de todo esse estímulo que foi feito. Então, a gente faz com que o estímulo aconteça, as empresas nasçam, mas elas possam ter caminhos para não cair no abismo. A gente fala o abismo da inovação, porque ela não consegue ter amparo, ela não consegue ter, né, caminhos para esse crescimento. Então a gente trabalha com as instituições de ensino, a criação de incubadoras, a criação de aceleradoras e também a possibilidade de receber investimentos, que a gente chama de fundos de investimento, para que essa empresa possa contratar, possa desenvolver as suas soluções, né? E possam emplacar os seus primeiros clientes. Essa é a aceleração. A partir daí, né, vai do empreendedor, né, fazer com que isso aconteça. A gente brinca bastante, né, faz até uma analogia, porque a gente chama de ecossistema. E existe o nosso ecossistema biológico, né, onde os animais, né, a natureza acontece. Então, na natureza, os animais interagem com a natureza, interagem com a água, interagem com o ar, com as plantas, né, com outros animais. E o ecossistema biológico, ele está aí há bilhões de anos, né? Uns interagindo com o outro e evoluindo, né? No ecossistema empresarial, é isso que a gente faz. Faz com que empresas, instituições e entidades, né, se relacionem um com o outro, né, possam ter as suas negociações, essas interações um com os outros, e que essas empresas evoluam, né? Evoluem. E a gente chama essa evolução de inovação, que elas possam inovar, porque é assim que elas vão se permanecer no mercado. Uma coisa interessante, eu não sei, eu não acompanho mais essas estatísticas, né? Mas na época que eu acompanhava mais de perto, falava muito assim, aquelas empresas que chegam a 5 anos já é uma grande vitória, né? Porque a maioria ela acaba entrando em falência, fechando Sim. antes dos 5 anos, né? Como que, na sua experiência, Rubens, equilibrar entre o sonho de abrir um negócio, efetivamente se manter e ter sustentabilidade para que isso aconteça e, como você falou, não vá para o abismo, né? Sim. Na década de 70, a ONU, né, ela tem um programa que chama PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E a ONU queria desenvolver os países mais pobres por meio do empreendedorismo, né? Por meio do empreendedorismo. Então, bom, para empreender, né, na nossa vamos dizer assim, no nosso paradigma aqui, na nossa mentalidade, só precisa de dinheiro. Não, eu com dinheiro é fácil, né? Com dinheiro é fácil, com dinheiro qualquer um faz. Então a ONU, na década de 70,
criou o Banco das Nações Unidas para que as pessoas empreendessem. Então, criou-se os bancos nos países pobres e emprestou dinheiro, deu dinheiro. Né? Olha, eu quero abrir uma padaria, está aqui. Eu quero abrir, né, uma oficina mecânica, está aqui. Eu quero abrir, né, um salão, está aqui. Quero abrir uma indústria, está aqui. Bom, passou-se um tempo, a ONU voltou nessas regiões para ver o que aconteceu. Né? Poxa, a gente emprestou dinheiro para a pessoa abrir. O que aconteceu foi que a maioria das pessoas ou estava endividada, ou tinha fechado a empresa, ou nem tinha aberto. Poxa, mas o que aconteceu? Né? Não é só ter o dinheiro para empreender? Não, faltou capacitação. As pessoas não sabiam usar o dinheiro. Bom, então mudou a regra do jogo. Agora, para ter acesso ao dinheiro, tem que fazer um curso de gestão financeira. Então colocou o curso de gestão financeira em todos esses países, né? E para acessar o recurso tinha que fazer o curso de gestão financeira. Bom, emprestou, fizeram os cursos, né? Claro que daí não foi todo mundo que conseguiu terminar o curso, diminuiu um pouco o número de pessoas, mas conseguiram aplicar o dinheiro. Passou um tempo, vamos avaliar o que aconteceu. Perceberam que diminuiu um pouco, né, o número de pessoas endividadas, né, e de pessoas que não abriram empresa. A situação melhorou, mas mesmo assim muitas pessoas tinham aberto e fechado. Pois não é possível, né? Nós fizemos tudo certinho e a ONU falou, não, a gente tem alguma coisa que a gente não está conseguindo captar. Montou um grupo de psicólogos e esses psicólogos foram fazer uma pesquisa com aquelas pessoas que prosperaram, né? Aquelas pessoas que prosperaram. E, por surpresa, independente do país, da região, do sexo, da etnia, esse grupo de psicólogos encontrou um comportamento padrão nas pessoas que prosperaram. Falou, poxa vida, existe um padrão, né, entre aspas, de sucesso, né, de pessoas que conseguiram empreender. Até na Bíblia tem, né, a passagem dos talentos, né? Sim. Então depois o senhor sabe melhor que eu essa passagem nesse daí. Bom, mapearam 33 características empreendedoras que resumiu em 10 comportamentos empreendedores. Não vou lembrar de todos, mas, por exemplo, persistência era um comportamento padrão dessas pessoas que conseguiram superar. Compromisso com a qualidade do produto ou serviço. Um terceiro, essas pessoas faziam um planejamento e estabeleciam algumas metas. Um outro comportamento, rede de contato. As pessoas eram comunicativas, falavam, né, envolviam e traziam, né? Mais os outros 10 comportamentos aí. Então, criaram um programa que eles deram o nome de Empretec, que daí sim, para poder acessar aquele recurso, tinha que fazer o Empretec. Hoje não é mais assim, mas o Empretec ainda existe. No Brasil, quem aplica o Empretec é o Sebrae. Então, o comportamento empreendedor é possível ser desenvolvido. A gente às vezes faz uma analogia com a tocar um instrumento. Tem o dom e tem a técnica. Tem gente que nasce com o dom de tocar um instrumento. Mas um dom não estimulado, não desenvolvido, às vezes vai atrofiando, né? Vai esfriando. E tem a técnica de aprender a tocar um instrumento. Mesmo que não tenha o dom, eu sei tocar um instrumento. Eu aprendi a tocar. Então, o comportamento empreendedor, nesse Empretec, né, que ele acaba sendo nem é um curso, a gente fala que é uma imersão, é o comportamento aprendido.
né, fracionado ali para que as pessoas possam ter a percepção de como ela tem ou não tem e como eu posso desenvolver tais características empreendedoras. Por que eu contei essa história comprida aqui? Porque né, o senhor perguntou, poxa, em 2 anos, 5 anos, como é que é essa estatística? Realmente, né, os 2 primeiros anos são os anos mais desafiadores, que vai exigir mais da persistência. Lembra eu falei do comportamento? Vai exigir mais dessa persistência. Aqui, né, no Paraná, a taxa de mortalidade ela é menor que em outros países, mas ainda, né, ela acontece. Hoje, nos 2 primeiros anos, mais ou menos 27% das empresas fecham. A hora que a gente estica para os 5 anos, né, a gente aumenta um pouco esse índice de fechamento, chegando quase, né, a 40%, 37%, 40%. Quando a gente vai perguntar para o empreendedor, para o empresário, os motivos do fechamento, aparece problemas financeiros, eu não tive acesso ao crédito, né? Problemas da economia, poxa, o dólar subiu, o dólar caiu, o governo, né? Problemas de sociedade, poxa, o meu sócio, né, tivemos um conflito, ou o sócio saiu da sociedade, né? Pode ver que dificilmente o problema está interno. E quando a gente vai ver na prática, muitas vezes faltou o comportamento empreendedor. Por isso que empreender, né, muitos autores falam que é uma arte, porque é uma mistura de técnica com dom, né, e esse dom que a gente pode falar que ele pode ser desenvolvido. Então, para quem está nos ouvindo aqui, né, procure também conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo como empreendedor. Será que eu sou persistente? Será que eu prezo pela qualidade? Será que eu uso a minha rede de contato? Será que eu tenho planejamento? Eu estabeleço metas claras, né? Será que eu estou disposto a correr risco? Porque correr risco é um comportamento ali que faz parte do DNA do empreendedor. Se eu não quero correr risco, vou procurar outra atividade, né, para eu seguir aí a minha profissão. Mas então, né, procure se desenvolver como pessoa também, além dos conhecimentos técnicos. Então, empreender é uma arte. Então, essa, né, infelizmente, a taxa de insucesso acontece, mas, né, existem caminhos para a gente sempre diminuir e driblar, né, esses desafios. Papo bom passa rápido, né? Nós já estamos com o nosso tempo esgotado, mas gostaria que você deixasse uma breve mensagem, Rubens, para aquele que aí está pensando em abrir um negócio, uma mensagem de incentivo, até de esperança, aquele que está com um negócio informal e precisa tomar coragem de formalizar. Bom, a minha mensagem aqui é: acredite nos seus sonhos, né? Os sonhos movem as pessoas, mas principalmente, né, você possa ter a coragem de colocar esse sonho em prática, né, de tirar isso muitas vezes do papel ou do pensamento e colocar em prática. Dizem que no planeta, né, nós temos quase 8 bilhões de pessoas e essas pessoas pelo menos têm 7 ideias por dia de abrir um negócio, mas a que faz a diferença é quem transformou isso em realidade. E, né, para isso, conte com o Sebrae para que esse sonho, né, se torne realidade o mais rápido possível. Agradeço, Padre, o espaço. É um assunto que a gente gosta bastante, porque, né, a gente vive isso, a gente respira isso, a gente acorda todo dia cedo para transformar algum sonho em realidade. Então, o convite para vir aqui,
né? Poderia a gente ficar aqui horas e horas falando, porque é uma alegria, uma satisfação muito grande poder fazer esse assunto chegar ao volume de pessoas que a Rádio Alvorada chega, né? Então, obrigado aí por esse espaço. Rubens, eu que agradeço a sua presença aqui, e todos os nossos convidados levam Sávio Sorvetes, uma empresa agora... com certeza que Sim. tem inovação, que tem tecnologia, está desde 1949 Sim. em Londrina, e o lançamento deles é o creme de avelã Gianduia, um novo sabor que você vai degustar em casa depois. E a Sávio foi cliente nossa quando nasceu, né? Eu não estava no Sebrae na época, né? Mas todos falam lá no Sebrae, olha, a Sávio, né, passou aqui pelo Sebrae. Então, muito obrigado. E principalmente, né, agora o verão tá aí, cheguei aqui embaixo de um sol quente, nada como um sorvete aí para refrescar. Obrigado pelo presente. Eu que agradeço, Deus abençoe a missão de vocês lá no Sebrae. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast Conexão Alvorada. Te espero no próximo episódio. Deus abençoe e até lá. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.